Em Lucas, capítulo 28, eu gosto muito dessa porção das Escrituras. Lucas, capítulo 24, perdão. Isso. Diz assim, a partir do versículo 13: Naquele mesmo dia, dois dos discípulos do Senhor, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 70 estádios de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido: a prisão de Jesus, a condenação, a crucificação dele. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, e esses disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não ouviram. E ele lhes disse, Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo o que falaram os profetas. Não devia o Cristo sofrer estas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito: fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou pão, deu graças, partiu, deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Amém? Somente até aqui. Por que eu gosto tanto dessa parte das Escrituras, não é? Porque isso fala muito para a minha vida, como discípulo do Senhor, que muitas vezes também estou que nem esses dois aqui, andando entristecido. Eles estavam tristes porque eles acreditavam que Jesus era o que iria remir Israel, embora eles chamaram Jesus de um grande profeta. Talvez não tinham total compreensão da obra messiânica de Cristo, mas estavam tristes porque eles viram o Senhor morrer, era o terceiro dia, perderam toda a esperança, perderam toda aquela expectativa de um futuro de redenção, e assim que eles estavam andando o seu caminho. Muitas vezes, mesmo nós que já entregamos a nossa vida ao Senhor, devido às provações,
as lutas desta vida, às vezes a gente fica desacreditado, né? Você fica desanimado, você fica incrédulo, não que você fale com a boca, eu não creio em mais nada, mas no fundo você está incrédulo, a palavra não toca mais ao seu coração, quem sabe por uma decepção, quem sabe porque você criou uma expectativa no seu coração, do seu futuro, e as coisas não se encaminharam para lá, e você ficou frustrado, decepcionado, enfim, Jesus disse que neste mundo nós teríamos toda sorte de sofrimentos e tribulações, mas a grandeza desse texto é que eles estavam tristes, porque Jesus tinha sido crucificado, embora já tinha ressuscitado, mas eles acreditavam que o Senhor estava morto, e Jesus estava do lado deles, caminhando com eles, tristes porque pensavam que Jesus estava morto, mas Jesus estava ressuscitado do lado deles, caminhando com eles, confortando o coração deles, ensinando a palavra, ministrando o pão, e eles não conseguiram ver que o Senhor estava ali, estavam tristes, pensando que o Senhor tinha cessado, estava lá no sepulcro, mas o Senhor estava vivo, ressuscitado, do lado deles, acompanhando, acalentando o coração deles, confortando o coração deles com a palavra, mas eles não conseguiam enxergar, Eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, embora seja o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, existe um atributo de Deus absoluto, a fidelidade de Deus. Deus tem uma aliança com o seu povo, Deus tem uma aliança com seus filhos, e o Senhor jamais nos abandonará. O Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida. Eu não estou dizendo que Deus estará com todos. Deus não tem aliança com todos os homens. Deus tem uma aliança com a sua igreja. E com a sua igreja, o Senhor estará presente todos os dias. Quem crer vai fazer parte desta igreja. Aquele que crê é também recebido como filho de Deus, e com este Deus tem aliança. Estou dizendo isso para não diluir essa promessa de Deus, né? Porque quando eu falo que Deus está com todo mundo, primeiro que não é isso que a Bíblia diz, mas acaba diluindo, né? Deus está com todo mundo e está todo mundo morrendo, sofrendo, sendo destruído, então que valor tem Deus ser com todo mundo? Deus não está com todos, Deus está com sua igreja. O Senhor disse aos seus discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias. O Senhor disse aos seus discípulos: eu não deixarei vocês sozinhos, eu vou enviar o meu Espírito, que vai estar entre vocês, que vai habitar em vocês. O Senhor é conosco. E embora a gente se decepcione com a vida, embora você, quem sabe, esteja enfrentando desilusões, seja na área do seu trabalho, seja no casamento, seja com a igreja, tem muita gente que está decepcionada com a igreja, decepcionada com os pastores, decepcionado com o que tem se falado no púlpito. A pessoa vai perdendo a fé, ela vai deixando de acreditar, e é isso que eu estou vendo aqui, homens frustrados, homens decepcionados, porque faltava compreensão do que é o reino de Deus, faltava até mesmo compreensão de quem era Jesus, que não era só um profeta, poderoso em palavras e em obras, mas era o Filho de Deus encarnado, o Cristo prometido desde Gênesis, o filho da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Faltava essa compreensão para eles, mas o Senhor está ali, cuidando, acalentando, confortando e caminhando com eles. E eu quero dizer que ainda que você não veja, ainda que você não consiga contemplar com seus olhos, mas tenha certeza que o Senhor caminha com você, e é o Senhor que te trouxe nesta noite, é o Senhor que tem cuidado do seu coração, é o Senhor que tem acalentado o seu coração. Você me pergunta, mas como que isso acontece? Porque veja, eles pensavam que era um homem que estava ali acompanhando eles. Ao meu ver, eles foram até um pouco grosso, porque quando Jesus se aproxima e pergunta: vocês estão conversando sobre o quê? E aí eles dão uma resposta: você é o único que está em Jerusalém, não sabe do que aconteceu? Para mim é uma resposta meio que grosseira, né? Mas mesmo assim, o Senhor está do lado deles. E como que o Senhor vai
acalentar o coração deles. Primeiro, o Senhor começa a exortá-los e ensiná-los a partir da palavra de Deus. O texto diz que Jesus, começando por Moisés e pelos profetas, e Moisés e os profetas era a forma que os judeus dividiam o Antigo Testamento. Nós temos na nossa Bíblia vários livros, né? Mas os judeus dividiam a Bíblia que eles tinham, que era o Antigo Testamento, em duas partes: os escritos de Moisés, o Pentateuco, e todo o resto. Então, ou seja, quando disse que o Senhor começou por Moisés e pelos profetas, significa que o Senhor começou por toda a Bíblia, por toda a palavra. Diz o texto que os olhos deles estavam impedidos, eles não conseguiam enxergar. O versículo 16 diz: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Havia uma cegueira espiritual, eles não conseguiam ver Jesus ali. E o texto diz que foram impedidos, não é que eles estavam com impedimento. Eu entendo que quem impediu destes homens enxergarem e reconhecerem a Jesus foi o próprio Deus. Por quê, pastor? Porque nós precisamos crer, não porque estamos vendo. Nós precisamos crer porque Deus falou, porque a palavra nos falou. A nossa fé, ela é embasada na palavra de Deus e não em experiências de visões. A palavra de Deus é a verdade absoluta e é nela que tem que estar a nossa fé. E o Senhor então começa pela palavra, ensinando a palavra e aplicando a palavra, mostrando para estes homens que não aconteceu nada de errado com Jesus. Ele não foi morto e crucificado porque ele foi fraco, não foi morto e crucificado porque ele não era o Cristo prometido. Pelo contrário, ele ter sido morto, ele ter sido crucificado, preso e crucificado, morto, isso era mais um sinal do cumprimento de que ele de fato era o Messias, porque todo o Antigo Testamento mostrava para nós que o Messias, o Cristo, morreria no nosso lugar. O que está escrito em Isaías 53, ele tomou sobre si os nossos pecados, ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Estava em todo o Antigo, mas eles não conseguiam enxergar. Eles entendiam que o Messias seria um descendente de Davi, que seria um líder político, que iria libertar Israel das mãos e do domínio de Roma. Mas o problema do povo não é político, o problema do povo não é social, o problema do povo não é porque falta leis, ou existem leis injustas, não é desigualdade econômica, social. O problema do homem é o pecado. O problema do homem é o pecado. E Jesus veio para resolver o problema do pecado. O Senhor veio para libertar o seu povo do pecado. Mas então o Senhor começa pela palavra de Deus, mostrar para eles que tudo o que aconteceu estava escrito, foi da vontade de Deus, era o plano de Deus. O plano de Deus era descarregar toda a sua ira que ele tem contra os pecadores sobre o seu filho inocente. Deus é justo porque ele castigou nossos pecados, matando o seu próprio filho ao invés de nos matar. Jesus é o nosso Salvador porque voluntariamente entregou a sua vida, morrendo no nosso lugar, para que hoje pudéssemos estar aqui diante dele. Jesus começa a mostrar o plano de Deus para estes homens. E diz aqui uma coisa interessante, é que eles disseram assim no versículo 22, algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro, não acharam o corpo dele, elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, e esses disseram que ele está vivo. Alguns dos companheiros foram ao sepulcro, encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Você vê que essa coisa de visão, não é? Isso não converte ninguém, porque as mulheres viram os anjos, olha, nós vimos os anjos, falaram conosco que ele ressuscitou. No entanto, eles estão tristes, achando que o Senhor ainda está morto. Você vê que essa experiência, esse experiencial, como que palavra que eu posso usar? Esse emocionalismo que muitas igrejas promovem, né? O povo cai de tanta emoção, isso não converte as pessoas, isso não leva as pessoas a crer.
Isso pode mantê-las ali durante algum tempo, mas chega uma hora que isso passa, isso acaba. Houve anjos, mas não creram. E aí o Senhor vai dizer: olha, vocês são tardios para crer, e vocês demoram a entender o que a palavra ensina. E então o Senhor, pela palavra, começa a mostrar para eles a obra de Deus em enviar o seu Filho para morrer no nosso lugar. E aí o Senhor, ele vai como que para ir para um outro lugar. Afinal de contas, ele já cuidou desses 2 discípulos. Parece que o Senhor está assim, né? Ele apareceu às Marias, né? Agora ele está aparecendo aqui aos 2 que já estavam saindo de Jerusalém. Ele está tipo como um pastor, indo atrás das ovelhas e trazendo todo mundo de volta. E ele cuidou desses 2, cuidou lá das mulheres que foram ao sepulcro. Mais para frente ele vai aparecer aos 11, né? Depois, aos 11 não, aos 10. Depois o Tomé não estava presente. Alguns dias depois o Tomé está junto, ele vai aparecer para cuidar de Tomé. O Senhor está cuidando dos seus discípulos. Então o Senhor cuidou deles, o Senhor segue o seu caminho, mas eles que mastigaram a palavra, que provaram a palavra, convida então aquele homem, sem saber que era o Senhor ainda, para que pudesse estar com eles ali e passar aquela noite ali com eles. Lógico, para ouvir mais, para aprender mais. E aí diz aqui o versículo 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Eu quero aplicar isso aqui à sua vida. Olha, sabe o que está faltando? 2 coisas. Primeiro, você ouvir a palavra de Deus. Você precisa conhecer Deus pela palavra dele. Pela palavra dele. Você precisa ler a palavra, ouvir a palavra, estar exposto à pregação da palavra de Deus, não é? Nosso irmão Ive, a gente fica trocando aqui as coisas que a gente encontra de errado no meio gospel, em recorte, e eu sempre falo com ele, e eu tenho para a minha vida também. A gente não vai aprender a palavra de Deus ouvindo podcast. A gente não vai ouvir a palavra de Deus ouvindo debate. A gente vai ouvir a palavra, nós vamos aprender a palavra de Deus lendo a Bíblia, estudando a palavra do Senhor, estando diante de Deus. Deus, eu preciso te conhecer pela sua palavra. Segundo, eles convidaram Jesus, mesmo sem saber, às vezes convidaram o Senhor para entrar ali, para estar com eles, para ouvirem um pouco mais. Eu quero dizer isso para você, sabe, gaste mais tempo da sua vida, tenha mais fome, tenha mais apetite pelas coisas espirituais. Pastor, eu estou desanimado. Pastor, eu já não sei mais o que eu estou crendo. Óbvio, você passa o dia inteiro nas redes sociais, o dia inteiro maratonando série de Netflix, o dia inteiro fofocando no Zap para cima, para baixo. Você não pega a Bíblia, você não ora, você não busca Deus. O Senhor diz, a palavra diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Aquele que busca, encontra. Jesus é a água viva, você tem que beber. Ele é o pão vivo, você tem que comer, sabe? Então eu vejo virtude. Não, fica mais um pouco conosco. Não vai não, fica aqui, a gente quer ouvir mais, fala mais, a gente quer aprender mais. E aí o Senhor pega o pão, parte o pão, e quando o pão é dado a eles, os olhos deles se abrem, e eles reconheceram o Senhor, e o Senhor desaparece, e eles vão falar assim, né? Então perguntaram um outro, não ardia o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho, e nos explicava as Escrituras? Pastor, como que você pode provar a existência de Deus? Eu não posso provar a existência de Deus, mas eu sei que Ele existe, porque quando Ele falou comigo, meu coração ardeu. Quando Ele falou comigo, queimou tudo aqui dentro. Quando Ele mostrou para mim a sua palavra, a morte que estava em mim tornou-se vida. A sede foi saciada, a minha fome foi saciada quando Ele falou comigo. A experiência que eu tive aqui dentro não foi utopia da minha cabeça, não foi fragilidade emocional minha. Eu sei o que aconteceu aqui dentro quando Ele falou comigo. O meu coração ardeu. E eu quero dizer para você, o Senhor ainda hoje é poderoso para fazer o seu coração queimar. O Senhor ainda hoje é poderoso para trazer vida à morte que está no seu coração. O Senhor ainda hoje é poderoso
para renovar o seu coração, renovar a sua fé, renovar a sua vida. Você está andando triste, você está andando abatido, achando que está tudo acabado, achando que não tem mais futuro para você, achando que não tem mais esperança para você, mas eu quero dizer para você, Deus tem um plano perfeito, e o plano dele foi enviar o seu Filho Jesus, e Jesus veio a este mundo e morreu na cruz no seu lugar, e te escolheu, e te separou para que você seja dele. E nesta noite a palavra está sendo pregada, e o Espírito Santo está falando com você: meu filho, minha filha, não tenha medo, eu ressuscitei, eu estou vivo, eu venci a morte, eu venci o pecado, e te dou a minha vitória. Em Jesus nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Que Deus possa, na ministração deste pão, abrir os seus olhos também nessa noite, e que você possa contemplá-lo e se alegrar em saber que o seu Deus está vivo. Amém?